A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Capítulo 10, do versículo 1 ao 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os demônios e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Então, meus irmãos, ouvintes da FM 91.9 de nossa arquidiocese, e também os nossos seguidores do nosso YouTube e do nosso Instagram. Ontem nós concluímos o capítulo 9 de São Mateus com aquelas palavras de Jesus dizendo que a gente devia rezar, orar a Deus pedindo trabalhadores para a messe, para a missão. A missão é grande e os trabalhadores são poucos. Pois bem, esse capítulo 10 de São Mateus é caracterizado pelo discurso apostólico de Jesus. Jesus, no Evangelho de São Mateus, vai fazer 5 discursos importantes. Nós já vimos o primeiro, que foi o Sermão da Montanha. Agora nós estamos iniciando hoje o segundo discurso missionário de Jesus, discurso apostólico. E que aqui ele começa escolhendo, chamando os 12 e dando-lhes todo o poder de expulsar os espíritos impuros. Jesus chama, ele escolhe, e os outros evangelistas falam que ele subiu ao monte, passou a noite em oração para escolher esses 12 apóstolos. Aliás, a gente vai ouvir aqui o nome dos 12. Vocês têm em casa a Sagrada Escritura e podem sublinhar na Bíblia o nome dos 12 apóstolos. Pedro, que era chamado de Simão. André, que era irmão de Pedro. Tiago, João, que eram também 2 irmãos. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus. Tiago, é um outro Tiago, filho de Alfeu. Tadeu, São Judas Tadeu, que a gente conhece. Outro Simão e Judas, que foi o traidor de Jesus. Então, esses são os 12 apóstolos. Nós temos aqui a lista de 4 diferentes formas. Cada evangelista fala dessa lista de forma diferente, como também
Atos dos Apóstolos. A gente pode encontrar também essa mesma lista nos Atos dos Apóstolos. E o discurso apostólico de Jesus vem logo depois que ele escolhe. Ele chama e envia em missão. E a gente sabe que Jesus capacitou, ele ensinou, ele preparou esses apóstolos. O número 12 na Bíblia é para justamente significar a universalidade. Os 12 apóstolos, eles formam a comunidade de Jesus, os primeiros comunitários. E eles tinham que viver a fraternidade. Eles tinham que ser sensíveis uns aos outros, solidários e também abertos para proclamar por toda parte, a todos os povos, o Evangelho de Jesus, a Boa Nova de Jesus. Aliás, a gente terminou ontem dizendo que ide pelo mundo, não é? E proclamai a todos o Evangelho, a Boa Nova. É o que Jesus também está dizendo hoje aqui. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Isso aqui é justamente o conteúdo da evangelização. Se perguntar a você, qual é a matéria que deve comunicar na evangelização? É dizer que o reino dos céus está próximo. Já chegou entre nós. É Jesus, o reino de Deus é Jesus. A intimidade de Deus que a gente não pode penetrar, a não ser pela fé, mas um dia a gente vai conhecer, porque vamos ver face a face. Mas enquanto isso, a gente vislumbra na pessoa de Jesus, nos gestos de Jesus, na palavra de Jesus, na missão de Jesus, no testemunho de Jesus, na vida de Jesus. É assim que a gente acolhe o reino de Deus. Por isso que a gente tem que estar muito por dentro das leituras dos evangelhos, para conhecer bem. E não é só ler, é também aprofundar os sentidos, os conteúdos. Por exemplo, se você tem a Bíblia em casa, são várias Bíblias que nós temos, né? Várias traduções. Tem a Bíblia de Jerusalém, que é famosa pelas suas explicações científicas, exegéticas dos textos, as notas explicativas que existem no pé da página. Então a gente lê o texto e depois vem para seguir aquela notazinha e estudar, fazer uma complementariedade, uma explicação. Na hora que a gente diz a lista dos 12 apóstolos, aí eu disse que está em Marcos, está em Mateus, que nós estamos lendo, né? Está em São Lucas e está nos Atos dos Apóstolos. Então a gente vai bater lá para ler como é que está escrito nesses textos. Aí a gente vai vendo que depois dessa leitura tem uma explicação. Por exemplo, a lista dos 12 apóstolos chegou a nós sobre 4 formas diferentes, não é? Que são essas 4 que nós citamos agora, os 3 evangelistas e os Atos dos Apóstolos. E elas estão divididas em 3 grupos de 4 nomes, cada grupo. 3 vezes 4, 12. E a gente vê que há um destaque entre Pedro, Tiago e João. Esses 3 apóstolos são íntimos do Senhor e servem também de testemunhas para o que Jesus realizou. Vamos, portanto, ficar com esse conhecimento e temos a oportunidade depois de averiguar melhor. Hoje nós celebramos Santa Maria Gorete, que foi assassinada, mas não cedeu aos intentos de ferir sua dignidade. Se resguardou virgem. Ela perdoou o seu assassino enquanto agonizava. E o Papa Pio XII a canonizou no ano de 1950. Vamos rezar pela intercessão de Santa Maria Gorete.
Ó Deus, fonte de inocência e pureza, que ornastes Maria Gorete, ainda adolescente com a graça do martírio, e a coroastes no combate pela virgindade. Dá-nos por sua intercessão, guardar sempre os vossos mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 10, do versículo 1 ao 7. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.